Boa noite, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 19 horas. Hoje é quinta-feira, dia de TBT, dia da gente recordar o nosso passado, a nossa trajetória, né, com algumas pessoas, alguns companheiros que viveram com a gente alguns episódios marcantes da nossa vida. Portanto, hoje vamos aguardar o professor Landes chegar para entrar, para a gente começar a bater papo. Mas antes dele entrar, dizer para vocês um pouco de como eu conheci o professor Landes, né? Foi em 1986, quando eu era segundo vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e o partido se preparava para disputar a eleição naquele ano. E deixa eu dar uma procurada aqui no professor Landes Pereira. Aí. Para ver, vamos ver se ele atende o nosso convite. Eu o conheci quando a gente estava montando, na verdade, não sabia, nunca tinha participado de uma eleição, não participei naquela. Ele entrou a convite do deputado federal na época, Sérgio Cruz, e topou ser candidato a governador, meio na dúvida, mas ele acabou aceitando. Plano cruzado. Quem tem mais de 15 anos vai, né, período do 85, o plano cruzado foi implantado em fevereiro de 85. E zerou a inflação, cruzou, né, trocou-se a moeda, enfim, é uma jogada política de marketing violento para manter o MDB na época no governo. Tanto que naquela eleição, foram 22 ou 23 governadores que foram eleitos pelo MDB e um pelo PSL na época. 100% praticamente 100% dos governadores foram eleitos pelo MDB. A bancada federal, a bancada de Senado foi um estrago violento. O plano cruzado, acabou a eleição, foi desmontado o plano cruzado e a vida retornou à inflação, tanto que o Sarney, o mandato era de 6 anos de presidente, ele negociou, ele acabou dizendo que ia ficar 5, pelo processo da Constituição, na Constituinte lá. Acabou abrindo mão de um ano para negociar, desculpe, o final de governo dele. Nesse cenário, do plano cruzado, que o professor Landes foi quem disputou aquela eleição, né? Mas foi uma... Eu me lembro que era muito assim, o ganho financeiro para quem era assalariado foi muito grande, porque a inflação depois retornou no final do governo Sarney, chegou a 80% ao ano, mas naquele período pré-plano cruzado também a inflação estava bastante alta e o ganho financeiro para quem era assalariado foi muito grande. Então era quase que impossível fazer uma campanha de oposição. A gente entregava santinho do PT, as pessoas jogavam fora e diziam, está louco, rapaz? Eu não conseguia comer carne, agora eu faço churrasco todo final de semana em casa. Sarney era Sarney na terra e Deus no céu, era uma coisa impressionante. Mas mesmo assim a gente fez uma campanha de denúncia, dizendo que aquilo era luz, que não tinha sustentação, né? Eu me lembro de fazia o terceiro ano, segundo grau, uma coisa assim, e
A professora, quando foi instituído o plano cruzado, a professora fez uma reunião, né? Não me lembro bem da aula, mas ela perguntou o que as pessoas achavam. Aí teve gente elogiando de todo jeito, e teve uma menina no fundo que deu uma resposta que me marcou e eu lembro até hoje. Ela falou: olha, professor, vou dizer uma coisa. Teve uma entrevista do Delfim Neto elogiando, falando que era um grande plano, que estava certo, que ia ser grande. Se o Delfim Neto está elogiando que é bom, para mim é ruim. Então, eu acho que vai ser muito ruim para os trabalhadores, porque o Delfim Neto, ele nunca apoiou os trabalhadores. Ele veio da ditadura, tarará, fez um baita discurso. E era verdade, né? Porque era um plano para ganhar a eleição, para segurar, para sobreviver, para manter o poder. Aí foi o que aconteceu. Vamos ver se eu acho o professor Dantes aqui de novo, novamente. Estamos aguardando, estamos aguardando o professor Dantes para fazer para conversar. Vamos ver se ele chega. Ele confirmou que participaria conosco. Vamos ver se ele chega até então, 7, 6. Vamos ver se ele chega mais aqui mais um pouco. Mas, mas então, 86 foi a minha estreia em coordenação política. Até posso dizer que foi coordenação, porque, na verdade, eu participei da articulação de toda a vinda do professor Dantes para o partido, todo o processo de filiação. Ah, fui, no último dia, como na época era obrigatório ter pelo menos 8 candidatos a deputado federal e a chapa não fechava. Sérgio Cruz é um deputado federal com mandato, mas eu, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele a respeito, mas ele foi muito maluco de vir para o PT naquele período. Está trazendo um professor da Universidade Federal para ser candidato. Tá? E eu participei da filiação, ajudei a articular toda a convenção, a disputa. O Landes disputou com o Alcides Faria, que era, era candidato a governador. Aí o Alcides perdeu a convenção e abandonou o partido, não fez campanha, ficou de fora criticando. Uma loucura. Uma perfeita loucura mesmo que foi aquela campanha. Mesmo assim, né, o professor Landes acabou fazendo 16 mil e poucos votos. Teve uma chapa de Geraldo Biancatelli, que era de Glória de Dourado, se não me engano, Câmara Rural, para o Senado. E o Elvio Garabini, engenheiro aqui da DLP, foi o outro candidato ao Senado. E uma chapa com 8 candidatos a deputados federais, o Sérgio fez 7 mil e poucos votos. Nem me lembro qual foi o quociente eleitoral naquela época que nós não atingimos, obviamente, né? Mas, mas foi uma guerra, foi um aprendizado enorme. Me lembro que eram 3 dias de, de apuração, para apuração. Praticamente não tinha nenhuma estrutura, não tinha lanche, não tinha comida, não tinha nenhum apoio. Nós éramos a direção do partido. Então, ficamos 3 dias apurando os votos, brigando pelos nossos votos lá. Bom, foi uma guerra mesmo, que
só quem viveu aquele período pode, pode saber, né, como foi, como é que foi aquela batalha. Daquela época eu me lembro de aquela campanha, lembro do professor Lange, o Sérgio Cruz, que não está mais no partido, saiu, né, dedica-se agora ao programa de rádio dele, mas teve Cida Gonçalves, que foi candidata a deputada federal. Quem mais? O Chico Brambati foi candidato a deputado estadual. O seu Irineu Werner, já fez a passagem dele, também foi candidato. Era um número, um número interessante de. Nós não preenchemos nem a chapa nem de estadual nem de federal, mas saímos à rua defendendo as bandeiras dos trabalhadores e a organização. Era um discurso bastante sindicalista, né, bastante economicista, não tinha plano de governo, não tinha debates, nós não fizemos hoje o processo político está extremamente avançado naquela época. Se hoje as pessoas criticam a organização partidária, naquele tempo nós não sabíamos fazer nada, né? A maioria, o único que tinha experiência eleitoral era o Sérgio Cruz, que só com o mandato dele, obviamente, não resolveu, não tinha como fazer, e ele também não tinha nenhuma prática de dirigente partidário. Ele tinha sido eleito, acho que ele tinha, me parece, uns 2 ou 3 mandatos de estadual pelo MDB, aí foi candidato a deputado federal pelo MDB, foi eleito como foi para Brasília, e ele mesmo dizia que ele saiu do MDB depois porque ele não conseguiu ser governo. Ele viveu tanto tempo na oposição à ditadura, né, que o Sérgio foi deputado estadual na ditadura, fez oposição, sofreu atentado, nossa, ele tem livros escritos que, né, foi atentado de tiro, foi agredido fisicamente, até porque ele tinha um programa de rádio que era bastante polêmico, bastante força, bem. Eu não vou dizer que seja no estilo dos da Atena de agora, mas ele era conhecido como pau na mula, bastante crítico, bastante ácido, e ele era dos poucos que enfrentavam, naquela época, a gente chamava do pessoal da fronteira, né, que estava surgindo, a gente mal conhecia essa organização que tem hoje na fronteira Brasil-Paraguai, que controla as ilicitudes que acontecem por lá. Era uma coisa, pelo menos, eu acho muito mais tranquila, sei lá. Né? Até porque a gente não tinha as notícias que tinham hoje, não tinha os jornais que tinham hoje, não tinha todo esse preparo de hoje. Né? Mas, enfim, era uma conjuntura bastante complicada, e o Sérgio fazia esse enfrentamento. E ele veio né, saiu do MDB, brigou parece com o doutor Wilson, se desentendeu, veio para o PDT em 85 para disputar a prefeitura. Ele liderava as pesquisas quando começou, mas acabou perdendo a eleição para o Juvencio, que foi eleito em 85 com um aparato todo dentro do MDB. O Juvencio se elegeu, o PDT acabou não dando espaço. O Sérgio tinha apoiado Idalina, a primeira leva de brasiguaios que ocuparam uma terra na Fazenda Santa Idalina, lá que hoje é o município de Itaquiraí. Né? Aquela ocupação dos sem terra acabou gerando um município hoje. Né? E que o Sérgio acompanhou, dormiu, ele fez muito apoio, e os sem terra fizeram uma apontaram, o Sem Terra estava, o MST estava vindo, né? Tinha, como bandeira, tinha vindo, não, era muito próximo do PT, e o pessoal da direção do MST, que também não era MST na época, né, era um embrião de direções, sugeriram que ele viesse para o PT.
e ele acabou vindo, né? E acabou disputando a eleição, perdeu o mandato. Teve, não sei, não pode dizer se ele se decepcionou com, com essa, com a votação que ele teve, mas a verdade é que ele foi para os moldes do PT na época, ele foi bem votado. São 19h15, deve ter acontecido alguma coisa. Mariana, dá para você dar uma entrada em contato com o professor antes, que parece que ele está mandando mensagem no Facebook. Para ver se você consegue falar com ele pelo telefone. Dá uma ligadinha para ele. Tá legal? Vamos dar mais 5 minutos para ver. Eu acho que o professor Lenz falou que ele nunca tinha. Ele entrou. Conseguiu entrar. Vamos ver se ele consegue estar consigo. Fala, professor Lenz. Alô, que dificuldade, está dando problema aqui na minha... Nunca tinha participado, então eu estava tentando pelo notebook e não conseguiu. Agora eu vim para... Está no celular. No celular. Aqui celular. Tá. Foi no celular. Tá certo. Eu estava contando um pouco da nossa história para dizer, para ficar registrado, mas antes de agradecer a tua presença, a tua participação, deixa eu te explicar qual que é a pretensão que eu estou fazendo com isso. Na verdade, professor, eu estou... No trabalho que eu venho fazendo de assessoria política, de mentoria, a maioria das pessoas, pelo menos de quem faz política e faz debate agora, está na faixa dos 30 anos, quase 35, e eles não têm nenhuma memória da história da luta pela redemocratização do país, não sabe, não conhece a história de como é que foi aqui a luta, a implantação dos partidos no período de ditadura. E eu comecei a ficar incomodado com isso e resolvi fazer esse TBT para a gente deixar gravado no YouTube, no Instagram, um pouco da nossa luta, pelo menos, porque eu acredito que a nossa participação, não posso dizer que a gente foi pioneiro na política, mas pelo menos na política de esquerda, na construção do Partido dos Trabalhadores, a gente teve um papel muito importante na luta pelos direitos civis, pela organização dos trabalhadores, pelos direitos dos trabalhadores. E o senhor foi um dos pioneiros no Partido dos Trabalhadores, foi o segundo candidato a governador do PT no Estado. O primeiro foi o Antônio Carlos de Oliveira, em 82, e depois, em 86, 4 anos depois, o senhor aceitou o desafio. Eu estava me lembrando um pouco de como foi aquela história do convite do Sérgio Cruz. O senhor tem na memória como é que foi aquela passagem? Como é que o senhor acabou entrando nessa... Eu não vou dizer que é barca furada, mas que foi uma luta, foi. Na época estava fazendo maior sucesso uma música chamada Entrei de Gaiato no Navio, uma coisa assim. Foi mais ou menos isso. É que nós tínhamos um trabalho de tentativa, um objetivo que era construir o partido, né? E o partido pequeno, ele tinha quatro grupos bem definidos, né? Era um grupo que a gente dizia assim, que era igrejeiro, um grupo de sindicalistas, um grupo que se autodenominava de social
alguma coisa assim, socialismo e tal, que depois se transformou no partido de extrema esquerda, né? Tal. E tinha um grupo assim que éramos nós, né? Não, aquele mais mais assim, mais solto dentro daquele conjunto. E fomos pô, nos Nós éramos preparando, hã? E fomos nos preparando. éramos a direita do partido. Não era bem direito, nós éramos o centro no partido, né? Aquela, aquele centro do É, partido, né? Ia para cá, para lá, tinha que é, ficar segurando, né? Então, e nós fomos para uma convenção, e, essa esquerda, quer dizer, meio muito jovem, muito maluco, tal, tal, ganharia a convenção, então, que era o Alcides, né, que comandava o é. grupo. E, e eles puxaram a extrema esquerda, né? Que eram, e ganhariam. Então nós precisamos fazer uma contrapartida. E tinha um grupo do pessoal da igreja, CPT, as comunidades eclesiais de base e tal. E partimos para ele. A ideia básica era lançar um ex-padre, que eu não me recordo o nome agora, que era casado com uma ex-freira também, daquele movimento. Mas na hora o Sérgio falou, olha, não vamos perder, eu vou lançar seu nome. E, Sérgio, se eles perdem com o padre, eu não tenho a mínima condição de ganhar essa, até porque eu não tô pretendendo. Não, vamos lá, vamos. Gustavo, você, o Sérgio, e não me recordo, era uma outra pessoa junto. Alex, Eu acho que era Alex, né? Então vamos lá. Lançamos a candidatura e foi uma pauleira e acabamos ganhando a convenção. Nós ganhamos a convenção e falei, e agora? Mas a convenção, e agora o que a gente faz? Foi um negócio assim, uma aventura fantástica. Aí começamos a programar, né? Vamos viajar. Tinha que correr o estado. Não tinha dinheiro para combustível, né? Não tinha veículo, não tinha nada. Surgiu uma aventura e acabamos correndo o estado inteirinho, né? Para fazer uma campanha. Foi bonito, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, hoje eu pensava, eu me lembro o senhor falou do ex-padre, é o Lilo Schi, né? o Lino, É um, Lino, é, exatamente, ele era acabou ele, sendo candidato, a acho que ele foi deputado, candidato a deputado estadual, né? deputado estadual, Da, isso aí. na, na, Não, era, verdade. era a nossa alternativa, né, para aquele momento É, histórico que estava lá. Pô, tá. Mas foi bom, rapaz, foi uma aventura muito boa e consolidamos o partido, o que é importante, né? sim, Que antes era uma sigla que não tinha a menor chance de eleitoral, ninguém acreditava. Quer dizer, aquele grupo foi muito bom, o Sérgio se tornou uma liderança muito firme. Tá? Foi logo em seguida vieram o Zeca e outros já no momento seguinte, né? Teruel, uhum, o, o Bronze também, né? Mas essa, que não foi a primeira, né? Foi a segunda candidatura, ainda tinha voto vinculado, a era. esquerda, as chamadas esquerdas foram todas contra nós, foram todos para o PMDB, que era o Marcelo Miranda, né? Encaixaram todo, ficamos meio que sozinhos na aventura. E Era, mas era, tivemos eu acho que era 3% da votação. Então, foi bom. Então, lá. em plano cruzado, né? Em Tinha pleno mais os isso. fiscais do Sarney na rua. Ah, Era difícil fazer um discurso de oposição. Muito difícil. tinha o plano cruzado e Marcelo Miranda levando duas figuras tradicionais para o Senado, que era o doutor Wilson e o Rachid Derzi, né? Fazendo É. essa puxada de voto aí, e mais os candidatos a federais que eram bons, era o pessoal O senhor, tarifado, profissionais, né? Então,
O senhor lembra quem que era a chapa do Senado nossa? Nossa, era o Elvio, o Garabini, Elvio né? Garabini E e o Geraldo Biancatelli. Geraldo, o Geraldo Geraldo Biancatelli. Fátima do Sul, de Fátima do Sul, não, de Ariel lá de Fátima, Glória. Glória de Dourados, né? Foi muito É, bom. é. Eram, Uma eram chapa então. candidatos que tinham conhecimentos locais, né, no local. É, O Geraldo era conhecido ali naquela região, junto com o pessoal do Movimento Sem Terra, movimento da CPT e fugiu o nome agora, dos marianos ali. Então, é, e foi bom, foi bom. Teve uma participação boa, né? foi Me lembro, falar. eu me lembro da dificuldade que a gente tinha de marcar, de fazer comícios. Eu me lembro de um que a gente foi à Glória de Dourados, inclusive voltamos na mesma noite, no seu carro, madrugada dentro, era uma Era loucura. porque tinha uma agenda no dia seguinte, aqui, 9 horas da manhã. Né? A gente não podia perder nada, não podia. Qualquer espaço que tivesse, a gente tinha que estar lá. Pô. Corremos bem, pô. Corremos, era uma. Nós tínhamos os nossos cancioneiros, né, os músicos, que eram todos voluntários, todos amadores também, mas fizemos um barulho enorme. É verdade, a gente chegou a fazer, a gente tentou, a gente fez comício, né? Não vale a tentativa aqui. Às vezes não dava meia dúzia de pessoas para ver os nossos comícios, mas nós tínhamos uns violeiros que cantavam de fato, né? Tomava uma cachaça e mandava a goela em cima das carroçarias dos caminhões. Verdade. E tinha o palanquinho do Cruz também. Então, era aquele palanque móvel, aquela também era uma alternativa. Né? Me lembro que a gente ia para as esquinas, ali na Afonso Pena, ali na Rio Branco, lá na Mato Grosso, levava, encostava o palanque e ia embora, pô. Tá lá, sempre presente, pô. Tá lá. Aqui, hoje, quando o senhor, olhando hoje, depois, chegando no governo, o senhor foi do Departamento de Obras, foi presidente da MS Gás no Estado, o senhor ajudou a construir uma trajetória. Como é que o senhor, olhando para trás, valeu a pena todo aquele sacrifício? Porque eu me lembro que na apuração de votos, né, foram 3 dias, eu fiquei ali na União dos Sargentos apurando votos, e a gente era motivo de gozação por o pessoal que estava ganhando, aquela coisa toda, né? Mas aí eu me lembro porque o pessoal fala, pô, vocês já perderam, o que vocês estão fazendo aqui? Voto nosso, a gente exigia que viesse para nós. Aí eu me lembro que o finado da escaramuça, eu estava ouvindo a Rádio Educação Rural, a apuração, e ele falou assim, olha, eu devo dizer uma coisa, tem que prestar uma homenagem à militância do PT. Porque eles já perderam a eleição, já não elegeu ninguém, mas eles estão aqui, dos poucos militantes que estão até o final da operação, porque o MDB já foi fazer festa, o PTB já foi para casa porque já perdeu a eleição, mas o PT está aqui exigindo que seus votos sejam computados. Quero parabenizar. Rapaz, você sabe que eu chorei com aquele negócio? Me emocionou porque, pô, era toda a vida dedicada de acreditar que a gente estava construindo um instrumento, né? E construímos. Eu vejo, quando eu olho para trás, eu vejo que valeu muito a pena aquelas caminhadas que a gente fazia às vezes sem noção. Eu, particularmente, não tinha noção de onde estava. O senhor já vinha da academia, professor, tal, entendia a conjuntura, já tinha livros publicados. Tal. Por isso, toda vez que eu fazia, o professor Lantes teve uma coragem tremenda de entrar naquela aventura. Eu me lembro que quando
eu fui conversar com o reitor, que eu precisava me licenciar, né? O reitor olhou para mim e falou, você está maluco, pô? Eu acho que sim, né? Eu acho que eu não estou muito certo, não, mas já entrei nessa, agora vamos lá. Tá? Ele falou assim, eu acho que eu vou votar em você, sabe? Pela coragem de você enfrentar essa conjuntura totalmente negativa, né? Então, aí fomos. É. Então, era... O senhor, Mas, o senhor fala, vê que menos de 15 anos depois o PT chegou no governo. chegou no O senhor foi governo, candidato em 86, 98 o Zeca se elegeu. se elegeu. Né? Então, foi 15, coisa de 15 anos a E, caminhada, portanto, nós plantamos uma semente que deu resultado. e a debandada daquele grupo foi muito pequena, um ou outro que saiu para outro partido, para outra militância, né? Nós ficamos aguentando, segurando as pontas, né? Tá? Eu me É, lembro que o Pedro Kemp foi candidato a deputado estadual naquela foi, ocasião e foi, acabou se foi. transformando num candidato vitorioso e está aí uma liderança muito boa, persistiu, né? E outros, Sim. nós tínhamos o Cabo Pereira, que não conseguimos eleger o Cabo Pereira, mas logo em seguida nós acabamos elegendo o Cabo Almir, né? Era, era Verdade. outro cabo e foi lá que se transformou numa grande liderança também, a política. Então. Mas valeu a pena, sim. E, e o sacrifício, de fato, foi o sacrifício naquele momento. Depois se transformou em uma lembrança vitoriosa, né? Fomos para o governo, acabamos virando governo. Eu, É, eu acabei sendo diretor-geral do Dersul, né, que era uma senhora é, autarquia que estava sucateada, estava assim, abandonada, sucateada, as máquinas todas, é, a que ainda estava inteira, estava emprestada para as prefeituras, não tinha nada. Tá? Nós recuperamos o Dersul, ele entrou, foi uma senhora organização, produziu muito. E a MS Gás, né? A MS Gás foi uma empresa vitoriosa e continua sendo uma senhora empresa até os dias de hoje, né? Porque fomos nós que é. implantamos também, não tinha nada. Só tinha o nome, tá? Tinha o nome e uma sociedade com a Petrobras, e a Petrobras não queria nem saber da gente. Né? Fomos lá, conseguimos, montamos. Tá? Eu me lembro que a primeira vez que eu estive na Petrobras, eu fui com o Vander era chefe da Casa Civil, né? Nós fomos lá para negociar, né? O pessoal da Petrobras ficava olhando para a gente assim, falava, pô, esses caras são malucos, pô, vamos pegar uma empresa, montar, estruturar uma empresa desse porte. Estruturamos e deu certo, né? Foi muito bom. Hoje é uma potência, né? Hoje é uma Hoje é uma potência, potência, né? sem dúvida. Acho que é um dos maiores ICMS do estado é da MS Gás, né? É o maior ICMS da MS Gás. Porque É, até, inclusive, foi uma luta nossa, porque o ICMS, a entrada do, do gás da Bolívia, todo o ICMS ficou para nós aqui. E São Paulo queria, é. Rio Grande do Sul, e tal, Santa Catarina, todo mundo queria puxar, e nós peitamos essa briga e conseguimos segurar, né? E é uma briga que permanece até os dias atuais. Né? Então, foi, Então, valeu a pena. professor, é exatamente isso que o senhor está abordando, que me incomoda nos debates, porque eu faço, obviamente, assessoria de muita gente que nunca foi candidato, que não conhece, ou até quem já é candidato, que faz política, que nesses grupos que agora o WhatsApp está cheio de gente debatendo, falando um monte de coisa, mas não tem memória nenhuma, absolutamente memória. A maior ofensa hoje que tem nas redes sociais é chamar quem faz política de comunista. Tá? É, é. E
como se o comunista fosse xingar a mãe do cara, né, duvidar se o cara é hétero ou não, sei lá. Né? Mas, enfim, ser comunista é o maior palavrão que tem hoje nas redes sociais. Esse dia eu estava conversando, acho que com o Alex, por aqui, e eu falei, poxa, embora eu nunca tenha sido me considerado comunista, porque eu sou militante fim da Igreja Católica, né, não me via, nunca me vi como comunista, mas eu vi, né, a história feita tem grandes comunistas, Pedro Pomar, que resistiram, foram mortos pela ditadura, que enfrentaram a ditadura e se sacrificaram, de brasileiros que lutaram, e a filosofia da comunização das coisas é uma coisa muito bonita. Eu gostaria muito sei lá, de um dia, não sei se eu chego nesse patamar. Mas aí me incomoda muito essa falta de conhecimento que as pessoas têm, mesmo que não seja da nossa parte da esquerda, mas que não conhece também da direita. Eles não se incomodam em pesquisar quem foi Pedro Pedrocian, quem foi o próprio Lúcio, quem foi a vida do Wilson, enfim, eles não conhecem a história política do Estado. E aí fica derramando análise, xingando todo mundo, como se a história começasse a partir do ano 2000. E a história começou, né, no Brasil quando Cabral chegou aqui no Porto. Enfim, isso tem me incomodado muito, por isso eu tenho buscado pegar as pessoas que viveram aquele período, que me acompanharam, que eu vivi, para trocar essa experiência e a gente deixar registrado. Esse bate-papo vai para o YouTube, vai ficar no IGTV, para as pessoas que quiserem, até para saber que a gente existiu, que a gente lutou. Eu me lembro que eu tive uma discussão no período da Constituinte, o Heitor Miranda defendia a liberdade do Ministério. Vou falar uma coisa aqui que de repente tem que tomar cuidado. O Heitor defendia que o Ministério Público tivesse o poder de investigação, que tivesse orçamento, enfim, isso que eles conquistaram. Eu me lembro, eles queriam uma autonomia administrativa financeira. Eles queriam ser múltiplo, 4 poderes. Tá? Isso. Na realidade, eles têm um poder enorme. E eu falei, Heitor, você tá imaginando que você está botando esse povo, dando poder para esse povo, para eles fiscalizarem nós na política, e sem que a gente possa ter absolutamente nada contra eles? Se eles tiverem autonomia financeira, de orçamento, se eles puderem investigar, se eles puderem prender, o que nós vamos fazer? Levei uma descompostura, que eu não sabia o que eu estava falando, então me deu como eu, de fato, não tinha muito conhecimento de caso, fiquei quieto. Depois, quando veio todo esse problema de Ministério Público em cima do Lula, essa coisa todinha, eu fiquei falando assim, poxa, se eu encontrasse agora o debate, eu ia falar, olha aí no que se transformou. Porque nós defendemos, foi o PT que defendeu a estrutura do Ministério Público. Porque a Defensoria Pública, por exemplo, não existia. Foi na Constituinte que nós debatemos, construímos, fizemos para fazer tudo isso. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi do governo Fernando Henrique Cardoso, mas foi gestado na Constituinte pela bancada da esquerda. Da esquerda. Então, tudo isso foi pensado, foi elaborado por nós, e hoje, né, as pessoas desconhecem isso. O dinheiro que vinha de Brasília vinha a fundo perdido. Lembra como vinha o dinheiro de Brasília a fundo perdido? Sem nenhuma fiscalização. O cheque andava no bolso do prefeito ou do governador, e ele dava para quem ele queria sem absolutamente nenhum controle. Hoje todo esse processo de fiscalização é fruto da nossa luta. Mas você falando na esquerda, nos comunistas mais especificamente, no meu último livro, foi publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul,
tem um capítulo que eu intitulei de Os Comunistas que eu conheci em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá? Que, na verdade, basicamente, com exceção de um ou dois por ali, os outros não são comunistas na concepção real da palavra, marxista, etc. E tal. Tinha o doutor Euclides, que era um estudioso. Tal. Os demais são políticos tradicionais, de esquerdas, com um bom posicionamento social, mas não se pode dizer assim, categorizá-los como, caracterizá-los, melhor dizendo, como comunistas. E fui comentando, muitos comunistas aí não gostaram, não, viu? Mas eu me lembro que lá eu era criança, era guri, pô, meu pai era do PTB. Tá? Meu pai era PTB, era daquele gaúcho que veio com avô, veio jovem e tal. Então era PTBista, getulistas, etc. E na região de Dourados, Ponta Porã, por ali, tinha muito gaúcho que se dizia comunista. Por que eles diziam comunista? Porque eles não gostavam do Filinto Miller. Então, como eles eram contra o Filinto Miller, eles eram muito mais um getulista sem Filinto do que propriamente comunista, né? E eu me lembro das discussões, do bate-papo, daquela... Corumbá também tinha um grupo de ferroviário que se intitulava comunista, tinha um pessoal bom, tá? de militância e tal, mas não eram comunistas, efetivamente, muito menos marxistas. Eu nunca fui de uma esquerda marxista, até porque eu sou espiritualista, não tenho essa base. E eu sou weberiano. A minha estrutura acadêmica é de Max Weber. E Max Weber foi um cara que bateu duro no marxismo. Mas ele tem uma postura que se choca lá, e às vezes se confundia. Eu me recordo, até eu relato isso em um artigo, a Glorinha Sarrosa, a professora Glorinha, fez um evento e convidaram um marxista. Tá? E aí eu fui, ela me convidou, vamos lá, vamos lá, sim. Aí ela me convidou para participar na mesa, né? E eu tinha quando eu cheguei, um cidadão chegou com um abaixo-assinado e dizia assim, essa cena aqui, eu olhei, começava assim, nós, os artistas e os intelectuais, e via lá. Eu falei, eu não vou assinar isso aí, não sou nem artista nem intelectual. Ficou ofendido, ficou embora. Aí, a hora que a Glorinha me convidou para participar da mesa, ele levantou lá e protestou. Ele acabou de declarar que não é artista e não é intelectual, o que ele vai fazer aí na mesa? Agora ele falou, só tem um detalhe, ele é weberiano. Aí o conferencista me olhou assim e falou, Maria, ele é weberiano e o conferencista é marxista, então ela vai fazer um contraponto com isso aí. Aí o conferencista passou meia hora explicando as divergências entre Max Weber e Marx. E o pessoal lá embaixo não entendeu nada, porque eles foram lá para uma campanha, daquela velha campanha do comunista, que era a proposta. Né? Aí, quase que vaiado o conferencista, por sinal, excelente. É isso aí, dos comunistas. Então, e também eu publiquei agora, nesse livro, e agora reescrevi, vou publicar na revista Piúna, um artigo que eu falo, as eleições, 1965, a transição política, principalmente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi a primeira eleição do Pedrociano, e a última do regime antes da Arena e o MDB, esse dualismo que estava lá. Pô. E falta história. Você procura, não tem historiador registrando isso. Infelizmente. Verdade. E a gente desafia os historiadores, você pode escrever, não tem registro. Não tem registro porque não foram procurar, tem que procurar. Tá? Eu não sou historiador,
não tenho como fazer isso. Agora, os comunistas, dentro desse aspecto esquerda, eles foram muito importantes no Brasil, tá? Foram importantes, fizeram a sua parte e tal. Até na cisão que eles tiveram, na década de 50, que saiu o PCB e o PCdoB, né? O PCB, que Uhum. era mais moderado e que, a meu ver, produziu muito mais, depois virou PPS e agora é Cidadania. cidadania, né? Mas não É, são políticos tradicionais também, né? Dentro desse jogo são. eu enquadraria muito mais assim de um centro-esquerda do que propriamente uma esquerda mais tradicional. Se o Fausto estiver nos ouvindo, ele vai estar se mordendo, né? O Fausto Carmelini, ele deve estar indignado nessa conversa aí, É. porque são companheiros Não, mas bons. a contribuição, a linha do PCB, principalmente nos últimos tempos, é muito gramsciana, né? Gramsciana, né? De É, ocupação de espaço. Então, eles faziam uma aliança com o MDB para ocupar espaço político, para daí ir formando quadro e botando os quadros no governo, porque com essa era a teoria de ocupar espaço e fazendo a revolução a partir do aparelho. são E eles alianças. cumpriram essa tarefa. É, a gente, no debate, a gente falava que eles estavam em busca de emprego mesmo para os quadros É, deles, né? Nos debates, principalmente no movimento sindical, que eu fiz alguns debates de enfrentamento com eles, era essa acusação que a gente fazia. Estão em busca de emprego para os quadros, tal, fazia esse debate. Mas eles foram muito importantes na luta, na resistência. Eu lembro muito bem quando iniciou o PT, eles tinham um discurso de que o Lula era um agente da CIA, né, para desmontar os partidos comunistas aqui e tal. Eles faziam essa acusação. Né? E durante muito tempo, boa parte dos trotskistas que depois vieram para o partido, depois foram para o PSOL, para o PSTU, eles tinham essa visão do Lula, né? Que o Lula era um agente infiltrado, tal, no início do PT. Foi daí que surgiu a articulação, que foi ganhando espaço no partido até a presidência com o Lula. Mas, enfim, essa é a nossa trajetória, apesar de eu também nunca ser... Eu sempre fui acusado dentro do partido de reformista. Eu era reformista, né? Bonelli, o pessoal me acusava de ser reformista, você é reformista e tal. Sou, né? Fazer o quê? Eu nunca parei para pensar, para me enquadrar politicamente e tal. mas a esquerda, você falou no Bonelli, é, eu brincava assim, mas falava sério com ele. Tá? Pô, Bonelli, ele tinha aquele grupo, né? Pô, Bonelli, vocês precisam me deixar participar da esquerda, eu sou esquerdista. Pô, ele ficava indignado. Se você, se você é esquerdista, eu sou o quê? Depois você é um infiltrado. Grande Bonelli, companheirão, viu? O cara. Mas é verdade. Mas muito bom, Geraldo Garcia, Geraldo os caras Garcia. que... O Geraldo Garcia fez parte da nossa primeira campanha, né, Pois é, você sabe que eu me 88. surpreendi. Sim, eu me surpreendi quando ele foi para a esquerda revolucionária, porque eu vi uma análise dele em Mundo Novo, que ele fazia uma análise de que a revolução no Brasil estava para acontecer, e ele morreu fazendo aquelas lá no norte, que ele estava organizando os indígenas para a revolução. Ele acredita. Eu não entendi, porque ele foi parceiro da gente e ele pensava não muito diferente da gente, tanto que quando ele foi eleito presidente do partido, e eu fui contra, porque eu tinha o entendimento de que a visão dele era extremamente ruralista, eu defendi que fosse alguém da cidade que fosse o presidente do PT. Porque ele me convidou para fazer parte da direção do MST, junto com o Egídio, o Egídio estava chegando, e falei, olha, se me der uma enxada, eu não sei qual a diferença entre uma enxada e um machado, eu não sei plantar nada.
Então eu prefiro fazer a luta urbana e vocês façam a luta rural. Vamos fazer uma aliança aí. Eu fico cuidando do movimento sindical na cidade e tal. E aí, quando ele veio como candidato a presidente, eu falei, olha, eu acho que você, como dirigente rural, não tem que ser presidente, tem que ser alguém da luta urbana. O PT precisa crescer na cidade. Acabei sendo derrotado, ele foi eleito presidente e ele me isolou. Eu acabei não ficando nem na direção do partido naquela eleição. Fiquei suplente do suplente. Mas, assim, o Geraldo, ele foi indo para a esquerda, foi indo e radicalizou de um jeito que eu não entendia Eu acho que a Cássia puxou muito ele. Que a Cássia era de esquerda, mas intelectualizada, né? Sim. Teórica. Tinha muita teoria. Então, eu acredito que acabou influenciando o Geraldo para que ele radicalizasse. Depois não perdi totalmente contato com a Cássia, não sei como é que ela ficou nessa meio tempo. Mas tive muitos debates com ela, né? Aquele debate que eu falava pouco e ouvia muito, porque quando ela começava a falar, ela descarregava e não tinha limite, né? Não tinha... tinha que ouvir, não. Muito boa, muito boa pessoa. É verdade. Professor Orlando, já vai ser 20 horas, então nós já conversamos quase 40 minutos. Quase 40 minutos. Meu compromisso meu compromisso contigo era em torno disso, 40 minutos, quero deixá-lo à vontade para se despedir. Quero dizer para as pessoas que esse bate-papo vai ficar gravado no IGTV e vai para o YouTube, para a gente estar pesquisando, para que eles quiserem pesquisar, para a gente estar revendo a história. Já tem lá entrevista com o Zé Dirceu, com o Ataíde, entrevistei bate-papo com o Ataíde, com o Alex. Tem várias montagens. Assisti do Alex. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar fazendo essas relembranças, né? E dizer que você está fazendo um trabalho muito bom, resgatando a história. É isso que nós precisamos fazer. Tá? Insistir mais, chamar esse pessoal que participou, mesmo aqueles que não concordavam muito com as ideias básicas, tal, que depois se desviaram no caminho, tal, e até nos combateram muito, eles devem ser ouvidos. Agradeço isso e posso dizer que eu sou seu fã. Tá? Você é um organizador, eu diria mais, assim, é um marqueteiro, tá? É mais do que um influenciador, você é marqueteiro. Dentro do partido. Obrigado. Você era um organizador, você estava sempre na organização não só do partido, das candidaturas individuais, coletivas, estava sempre presente, sempre dando o sinal a seguir. Obrigado, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo e até uma próxima oportunidade lá no futuro. Tá bom. Obrigado, tchau. Professor. Obrigado mesmo pela gentileza, pelo seu tempo. Tá? Fica à vontade. E eu quero, mais uma vez, reiterar para as pessoas que essa entrevista, esse bate-papo vai ficar gravado no YouTube, no IGTV. Um abraço, um beijo no coração de todos. Até a próxima, se Deus quiser.